Bom, pessoal, vamos lá então fazer mais uma questão sobre momento linear. Dessa vez uma questão da UFSE de 1997, tá bom? Vamos lá, ela diz o seguinte: uma bola de bilhar de massa 400 gramas, arremessada perpendicularmente contra uma das tabelas da mesa, com velocidade de 20 metros por segundo, retorna com velocidade de 18 metros por segundo. Sabendo que o impacto da bola na tabela teve duração de 0,02 segundos, a intensidade média da força que a tabela exerceu na bola em newtons foi... Bom, vamos pensar, antes de começar a resolver, vamos começar a pensar nos caminhos para resolver essa questão, tá bom? Então, o que a gente quer descobrir, de uma certa forma, é a força que atuou sobre a bola durante o processo. E a gente tem como dado aí tempo, né? A gente tem velocidades, a gente tem tempo e a gente tem massa, tá bom? Se a gente tem tempo, né, o que a gente geralmente associa quando a gente relaciona a força com o tempo é falar sobre o impulso. Como é que é o impulso? Né? Pensando em termos da força. O impulso exercido por uma força é aquela força vezes quanto tempo ela agiu. Ou seja, se eu souber o impulso, eu consigo calcular a força jogando o tempo para o outro lado dividido. Tá bom? Agora, o quanto vale o impulso? Como é que a gente poderia chegar ao impulso para poder fazer isso? Né? Como é que a gente poderia chegar ao impulso? Através do momento linear, já que impulso também é a variação do momento linear, a variação da quantidade de movimento, né? Que seria então a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. A gente tem velocidade final, a gente tem velocidade inicial, a gente pode então usar essa equação aqui para calcular o impulso e, na sequência, usar a equação anterior para calcular a força. Tá bom? Só que essa é uma excelente questão para a gente se lembrar que as grandezas relativas ao movimento elas são grandezas vetoriais, ou seja, para que sentido vai a força, se ela para que sentido vai a velocidade, se ela está indo ou voltando, faz toda a diferença, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho 20 metros por segundo numa direção, 18 metros por segundo na outra. Isso faz toda a diferença. Como é que a gente resolve isso? Qual dos dois a gente escolhe para ser a nossa referência? Tanto faz, não faz diferença. Só tem que se lembrar que quando você trata de vetores, antes de começar a fazer o problema, antes de começar a fazer os cálculos, para não se enrolar, se você vê que isso vai ser relevante, né? Você vê que tem diferenças de sentido, você escolhe um dos sentidos para ser positivo, tá bom? Por exemplo, eu vou escolher o sentido da velocidade final, o da esquerda para a direita. Esse sentido vai ser o positivo. Se esse sentido vai ser positivo, a velocidade 18 vai ser positiva e a velocidade 20 vai ser negativa, porque é uma velocidade contrária ao nosso sentido. Poderia ser o contrário também, não faz diferença. Tá bom? Então vamos lá, vamos resolver aqui, né? Impulso é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Impulso é então, quanto vale a massa? 400? Não, porque 400 é grama, né? Então, tem que ir para o sistema internacional, que é o quilograma. Então, 400 gramas vira 0,4 quilogramas. Vezes a velocidade final, 18 menos a massa, 0,4, vezes a velocidade inicial, 20? Não, menos 20. Por que menos 20? Porque está no sentido oposto ao nosso positivo. Vezes menos 20. Beleza? Então vamos lá. 0,4 vezes 18. Fazendo no cantinho da folha aí, isso dá 7,2. Menos com menos dá mais. E 0,4 vezes 20 dá 8. O impulso vai ser igual a, então, 15,2 newton segundo, ou 15,2 quilograma metro por segundo. Tanto faz. De posse desse resultado aqui, então, agora a gente pode usar nossa equação anterior para finalmente calcular a força. Então, ó, impulso é igual a força vezes o tempo. Beleza? Impulso vai ser 15,2 é igual a força, que é o que a gente quer descobrir, vezes quanto tempo ela agiu. Por quanto tempo ela agiu? Por 0,02 segundos. 0,02 segundos. Beleza? Joga esse 0,02 para lá dividindo. 15,2 sobre 0,02 é igual a força.
E aí você pode fazer essa continha no cantinho da folha. Aí você pensa, caramba, eu vou dividir por 0,02, isso vai ser uma merda, né? A gente não pode usar calculadora nas provas, né? Na real, não. Lembra daquela história de que você pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número e você com isso está simplificando a fração? Você também pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. O que eu faço aqui? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10 até eliminar todas as casas decimais de depois da vírgula. Por exemplo, se eu multiplicar em cima e embaixo por 10 uma vez, eu vou ficar com 152 dividido por 0,2. Ainda não resolve porque eu continuo tendo casa decimal aqui embaixo. Então eu vou multiplicar por 10 duas vezes. Se eu multiplicar isso aqui por 10 duas vezes, eu vou ficar com 1520 dividido por 2 é igual a F. Lembrando que, para não alterar a fração, você multiplica tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Você multiplica tanto o numerador quanto o denominador. 1520 dividido por 2, essa força é igual a 760 newtons, tá bom? Resposta certa, então, letra E. Nota que se você, e aí você pode fazer isso como exemplo depois, se você não tivesse adotado o sentido positivo para o lado de cá, se tivesse adotado o sentido positivo para o outro lado, a única diferença seria que a força teria dado negativa, teria dado menos 760 newtons. E aí você pensa, por que essa força daria negativa? Bom, quando a bola toca aqui, a força que é exercida sobre a bola vai em que sentido, né? Vai naquela direção. A força vai nessa direção aqui, quando a bola encostar, né? Quando a bola estiver no exato ponto do toque, a força vai naquele sentido. Ou seja, a força é para a direita. Se eu estou adotando positivo para a direita, ela vai dar positivo. Se eu estivesse adotando positivo para a esquerda, ela daria negativo. Faz todo sentido, tá bom? Outra coisa é prestar atenção nessa história de positivo e negativo, porque se você não tivesse adotado isso, se você tivesse colocado, por exemplo, as duas velocidades com o mesmo sinal, né, não teria dado certo, tá bom? Teria dado a letra A 40 newtons e estaria errado, tá bom? Então, com bastante atenção a essa questão dos vetores, essa é uma questão mais complicadinha, mas é só fazer devagar, é só fazer com bastante calma, que se você conseguir se lembrar das equações, está tudo resolvido, beleza?